Horas depois, enquanto Maya Stone ajustava seu laptop em um dos laboratórios, Naira apareceu com 2 canecas de café e um saco de batatas fritas. Naira Hughes, atenta, com uma expressão de cuidado. Aqui. Sei que você não comeu nada. Ela disse, colocando o lanche ao lado de Maya Stone. Maya Stone, despreocupada, com um leve sorriso. Não sou muito de refeições completas quando estou sob pressão. Ela deu de ombros. Mas, obrigada. Naira puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, parecendo relaxada pela primeira vez desde que haviam se encontrado. Naira Hughes, pensativa, olhando para Maya Stone de lado. Sabe, você não é exatamente o que eu esperava. Maya Stone, curiosa, sem tirar os olhos da tela. E o que você esperava? Naira Hughes, com um tom descontraído, meio divertido, um tipo mais sociopata, talvez. Alguém que acha graça em hackear a NSA no tempo livre. Maya Stone, indo, aliviada por sair um pouco do trabalho. Eu tinha 22 anos e estava entediada. Ela riu, finalmente tirando os olhos da tela. Foi assim que a NSA me contratou, aliás. Achei que estava ferrada, mas eles me ofereceram um emprego. Naira Hughes, curiosa, mais relaxada. Estou curiosa para saber como você entrou nesse mundo. Quer dizer, você é brilhante. Maya Stone olhou para a mesa por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Maya Stone, pensando, lembrando do passado, eu cresci no Arizona, em uma cidade pequena. Meu pai era professor de física e me ensinou a desmontar coisas desde cedo. Computadores, rádios, se tivesse parafusos, eu estava desmontando. Fui para o MIT com 17 anos e me formei em engenharia de software. Depois disso, trabalhei em startups até perceber que queria algo maior. A NSA parecia o desafio perfeito. Naira Hughes, brincando, com um sorriso. Você não é de fazer as coisas pela metade, hein? Maya Stone, indo, com uma expressão sincera. Não mesmo. Mas a NSA era demais. Eu vi coisas que ninguém deveria ver. Gente sendo monitorada sem motivo, governos manipulando eleições. Então saí. Naira sentiu, parecendo entender. Naira Hughes, pensativa, curiosa. E agora você está no meio de tudo isso de novo. Por quê? Maya Stone, com um sorriso amargo, resignada. Porque eu não sei ficar quieta. Sempre tem algo para consertar. Naira Hughes, indo, com um tom amistoso, certo. Mas se precisar de alguém para impedir que você conserte o mundo inteiro, estou aqui. Ela deu uma piscadela. Confesso que gosto de um pouco de caos. As duas riram, e pela primeira vez desde que a confusão havia começado, Maya Stone, sentindo um alívio, leve, sentiu uma pequena onda de alívio. Mais tarde, enquanto Maya Stone revisava os dados coletados, algo chamou sua atenção. A Zara não era apenas um projeto de espionagem. Havia registros de transações envolvendo líderes mundiais e corporações, mas também menções a organizações extremistas. Naira Hughes, oferecendo água, com um tom curioso. Alguma coisa nova? Maya Stone, focada, apontando para a tela. Mais do que eu gostaria. Isso aqui conecta presidentes, COR e terroristas no mesmo sistema. Alguém está vendendo acesso a Zara para o maior lance. Naira Hughes, com o rosto sério, refletindo sobre as implicações. Isso não é só espionagem. É um leilão global de poder. Maya Stone, assentindo, com um olhar tenso. Precisamos de provas concretas. Mas isso vai explodir o mundo. Naira Hughes, colocando a mão no ombro de Maya Stone, tentando oferecer conforto. E nós estaremos bem no centro da explosão. Se vai ser divertido? Não. Mas pelo menos estaremos juntas. Maya Stone, sorrindo, apesar da tensão, parece um péssimo plano. Estou dentro. Maya Stone e Naira passaram as próximas horas em uma sala de conferências reservada, vasculhando os dados que Maya Stone havia conseguido decodificar. O ambiente era claustrofóbico, iluminado por luzes frias de LED que refletiam em paredes metálicas. No centro da mesa, vários monitores projetavam gráficos de transações financeiras, imagens de satélite e esquemas de operações militares. Maya Stone, apontando para o mapa digital, com um tom de descoberta. Olha isso. Ela ampliou um mapa digital. Essa localização nos Alpes suíços aparece repetidamente nos logs da Zara.
É o ponto central de todas as transmissões. Naira Hughes, franzindo o senho, analisando os dados com concentração, acha que é o quartel-general deles? Maya Stone, decidida, ampliando a imagem para revelar mais detalhes. Mais que isso, ela mostrou uma instalação subterrânea camuflada por uma camada de neve e vegetação. Eu diria que é onde estão operando a Zara e possivelmente controlando a rede de satélites. Naira Hughes, com um sorriso irônico, tentando aliviar a tensão. Nada clichê. Claro que é uma base secreta em um lugar remoto. Maya Stone, com um sorriso cínico, tentando descontrair. Invadir, sim. Sobrevivermos depois? Isso é outra história. Entre as conexões estavam bancos de Nova York, uma sede militar na Rússia e uma base naval no Oriente Médio. Naira Hughes, resumindo, com um tom desanimado. Então temos terroristas, líderes globais e CIOR brigando por fatias da Zara. E, aparentemente, todos têm algo a esconder. Que ótimo! Maya Stone, séria, com uma expressão preocupada. Naira, você percebe o que isso significa, não é? Se alguém, qualquer pessoa, conseguir controle total sobre a Zara, eles podem manipular mercados, instigar guerras, destruir economias inteiras. Tudo a partir dessa instalação. Naira Hughes, suspirando, passando a mão pelos cabelos, sentindo o peso da situação. E, claro, somos nós duas que precisamos resolver isso. Sem pressão, né? Maya Stone, brincando, tentando aliviar o clima. Bem, você trabalha para a Interpol. Eu sou só uma ex-hacker com problemas de sono. Naira Hughes, indo, com um tom descontraído. Isso explica muito sobre sua personalidade. Maya Stone, sorrindo por um instante, mas logo ficando séria novamente. O problema maior é que não estamos sozinhas. Dá uma olhada nisso. Ela mostrou um gráfico que detalhava o tráfego de dados entre grandes capitais mundiais: Washington, Londres, Pequim, Moscou. Agências de inteligência do mundo inteiro estão monitorando essas transmissões. Mas ninguém parece saber o que realmente está acontecendo. Naira Hughes, pensativa, cruzando os braços. Isso é pior do que imaginávamos. Se essas agências estão envolvidas, a qualquer momento alguém pode tentar tomar o controle da Zara à força. Estamos falando de uma corrida de superpotências. Maya Stone, com raiva, sentindo a frustração de ver o que estava em jogo. E no meio dessa corrida estão civis comuns sendo rastreados, espionados e até eliminados. Naira Hughes, colocando a mão no ombro de Maya Stone, suavizando a situação. Ei, calma. Vamos lidar com isso. Mas precisamos de aliados, e rápido. Revelações pessoais. Enquanto Maya Stone processava mais informações, Naira Hughes, observando com curiosidade, querendo entender mais sobre Maya Stone, puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, observando-a. Naira Hughes, com um tom questionador, tentando entender as motivações de Maya Stone. Então, o que você realmente acha disso tudo? Quero dizer, você não parece o tipo de pessoa que quer salvar o mundo. Por que você está tão investida nisso? Maya Stone, parando o que estava fazendo, com um olhar cansado, mas determinado, porque eu já perdi muito. Ela se recostou na cadeira, como se pesasse suas palavras. Quando eu estava na NSA, vi como sistemas como a Zara começam. Pequenas decisões, feitas em salas como esta, que acabam destruindo vidas. Eu saí de lá porque sabia que o que estávamos criando era perigoso. E agora, parece que aquilo que eu fugi está de volta, mais forte do que nunca. Naira Hughes, ficando em silêncio por um momento, refletindo sobre a resposta. E sua família? Eles sabem de tudo isso? Maya Stone, dando uma risadinha amarga, como se afastando do tema com humor, mas a dor ainda visível. Não há muito o que saber. Meu pai e minha mãe morreram quando eu tinha 12 anos. Eu estudei muito, consegui uma bolsa, e o resto é história. Naira Hughes, com um tom de admiração, reconhecendo a força de Maya Stone. Você é uma sobrevivente, Maya Stone. E, se me permite, bem mais durona do que aparenta. Maya Stone, sorrindo, reconhecendo a admiração, mas também oferecendo um elogio. Eu poderia dizer o mesmo de você. Maya Stone, com um tom descontraído, tentando descontrair a conversa. E quanto a você? Alguma história trágica de infância para compartilhar? Naira Hughes, indo, mas com o rosto mais sério, como se relembrando algo doloroso. Cresci na Irlanda. Meu pai era policial, e minha mãe era professora.
Quando eu tinha 16 anos, meu pai foi morto em um ataque terrorista. Foi isso que me levou à Interpol. Eu queria justiça. Queria fazer diferença. Maya Stone, assentindo, refletindo sobre a história de Naira, vendo a semelhança entre ambas. Acho que somos mais parecidas do que pensamos. Naira Hughes, dando um sorriso leve, mas com uma expressão mais focada, como se já pensasse no trabalho que tinha pela frente. Bem, então é melhor trabalharmos juntas. Porque, pelo visto, o mundo depende de nós. De repente, o alarme de segurança do prédio disparou, preenchendo o ambiente com um som agudo. Agentes começaram a correr em todas as direções, e Ethan Warren, com uma expressão grave, preocupado com a situação, apareceu na sala de conferências. Ethan, falando com seriedade, tentando manter a calma diante da emergência, temos um problema. Olhou para Maya Stone e Naira. Nossos sistemas detectaram uma invasão. Alguém está tentando acessar nossos dados sobre a Zara. Maya Stone, com uma expressão focada, já correndo para o seu laptop e digitando freneticamente. Eles estão usando um ataque de força bruta para quebrar nossos firewalls. Isso não é uma tentativa. Eles sabem exatamente o que procurar. Naira Hughes, se inclinando sobre a mesa, com a voz cheia de urgência e preocupação. Consegue segurar? Maya Stone, com um tom concentrado, sem desviar os olhos da tela. Segurar, sim. Mas isso vai atrair atenção. Eles vão saber que estamos aqui. Ethan, assentindo, entendendo a gravidade da situação, então precisamos evacuar. Preparem-se para sair em 10 minutos. Estamos transferindo vocês para outro local. Maya Stone, parando o que estava fazendo, olhando para Ethan com determinação, disposta a lutar pela situação. Não. Se sairmos agora, eles venceram. Me dê mais tempo. Posso reverter isso. Naira Hughes, colocando a mão no ombro de Maya Stone, com um olhar preocupado, mas confiante na habilidade dela. Você consegue? Maya Stone, com um sorriso determinado, acreditando plenamente em sua capacidade de resolver a situação. Sempre consigo. Enquanto Maya Stone trabalhava para repelir a invasão, Naira, observando com uma mistura de preocupação e admiração, sentindo a tensão, mas também a confiança em Maya Stone, a observava. Elas estavam enfrentando uma força invisível, mas juntas, sentiam que podiam encarar qualquer coisa. Maya Stone digitava em um ritmo frenético. O calor dos monitores, combinado com a tensão no ar, fazia pequenas gotas de suor escorrerem por sua testa. A tentativa de invasão continuava, mas ela estava determinada a proteger não apenas os dados, mas também todas as pessoas dentro daquela instalação. Maya Stone, murmurando para si mesma, frustrada com o desafio. Vamos, seu pedaço de código mal escrito. Naira Hughes, com urgência, observando os agentes do FBI correndo pelo local. Maya Stone, precisamos sair daqui. Maya Stone, respondendo com firmeza, sem desviar os olhos da tela. Já disse que não vou a lugar nenhum. Se eu não travar isso agora, eles vão conseguir acesso a tudo. Zara, nossos agentes infiltrados, os satélites, tudo. A invasão era sofisticada, mas Maya Stone estava preparada. Com um rápido ajuste, ela ativou um protocolo de segurança experimental, algo que ela mesma tinha criado meses antes como precaução. Sistema, voz sintetizada dos alto-falantes, anunciando a ativação do protocolo. Protocolo Sentinel ativado. Na tela, uma série de gráficos mostrou o tráfego de dados sendo redirecionado para falsos servidores criados por Maya Stone. Era uma armadilha, e o invasor caiu direto nela. Maya Stone, sorrindo triunfante, satisfeita com seu trabalho. Peguei vocês, seus idiotas. Agora é minha vez. Ela lançou um ataque de rastreamento, identificando a origem da invasão. Para sua surpresa, o sinal não vinha de um único lugar, mas de múltiplos pontos: Moscou, Pequim e Nova York. Maya Stone, sussurrando para si mesma, alarmada com a descoberta. 3 frentes? Isso é uma coalizão. Naira Hughes, aproximando-se, preocupada com a reação de Maya Stone. O que foi? Maya Stone, com a voz carregada de gravidade, explicando a gravidade da situação. Isso não é uma organização individual. São governos ou grupos trabalhando juntos. Eles querem a Zara de qualquer jeito. Mas não está à noite. Com um último comando,
Ela selou a rede com uma barreira de criptografia que levaria meses para ser quebrada. O alarme parou, e o silêncio preencheu o espaço por um momento.